Muito bem-vindos ao Flash Informativo na Rádio Rocha Pinto. Seguimos com os destaques que fazem a atualidade nacional e internacional. Ministério do Ambiente desmente acusações de desvio de 10 milhões de dólares. A Assembleia Nacional reduz despesas com alimentação, mais aumenta seguros em 2025. Ministro Manuel Homem confirma a conclusão da suspensão do recrutamento do SME. Adolescentes matam cidadão de 22 anos com facada no pescoço. Criminosos sequestraram e abusaram sexualmente menor de 13 anos durante 3 dias. Erro de controladores leva a choque frontal de comboios no Samizanga. E lá fora, cirurgião pedófilo francês julgado por violação de quase 300 pacientes. Uma das vítimas era um bebê de 1 ano. O asseguramento técnico deste jornal é de Cláudio Malone, a coordenação de Joana Leão, a edição é de Adão Jorge, as vozes informativas é de Ana Isabel e Rebeca Salangek. 25 de fevereiro de 2025, você está conectado na Rádio Rocha Pinto. O Ministério do Ambiente de Angola, liderado por Ana Paula de Carvalho, refutou as alegações sobre um suposto desvio de 10 milhões de dólares que circulam nas últimas semanas. Em declaração à Rádio Nacional de Angola, a ministra enfatizou que a instituição, desde sua transição para ministério, praticamente não possuía património significativo. Ana Paula de Carvalho informou que uma investigação está em andamento para apurar a veracidade das denúncias. Segundo a ministra, as viaturas mencionadas estão fora de fato no Ministério e a denúncia pública levou à ação dos órgãos competentes que estão trabalhando para esclarecer a situação. É importante que continuemos a trabalhar e assegurar que isso não é verdade, ressaltou a ministra, reafirmando o compromisso do Ministério em lidar com as questões levantadas de forma transparente e rigorosa. A expectativa é que um relatório final sobre a investigação seja divulgado, esclarecendo os fatos e dissipando qualquer dúvida sobre a integridade da instituição. A Assembleia Nacional de Angola aprovou recentemente um orçamento para 2025, um reflete de uma significativa reestruturação nas suas despesas, com um corte de 68% nas despesas de viveiras e gêneros alimentícios. O valor destinado a essa rúbrica caiu para 461 milhões de kwanzas, em contraste com 1,4 bilhões de kwanzas alcançados em 2024. Essa redução levanta questionamentos sobre as necessidades alimentares do Parlamento, dado o elevado orçamento anterior. Por outro lado, as despesas com seguros sofreram um aumento drástico, saltando de 10 milhões para 4,4 bilhões de kwanzas, o que representa um crescimento impressionante de 414%. Esse aumento expressivo destaca uma mudança nas prioridades da Assembleia em relação ao uso de recursos.
O orçamento total aprovado para 2025, que recebeu o apoio de todos os deputados, representa um crescimento de 24% em relação ao ano anterior, resultando em um crescimento de 9,4 bilhões de kwanzas. Contudo, esse incremento poderia ser ainda maior, não fosse a intervenção do Ministério das Finanças, que limitou as propostas do aumento. As despesas em bens e serviços no orçamento de 2025 crescerão de 33%, totalizando quase 14,4 bilhões de kwanzas, embora as despesas com bens tenham sofrido um corte de 58%, os serviços apresentaram um aumento de 63%. O aumento nas despesas com seguros e serviços de limpeza, bem como subsídios para as deslocações e serviços de saúde são os principais responsáveis por essa elevação. Além dos cortes das despesas com alimentação, outras áreas como a manutenção de viaturas protocolares e serviços de telecomunicações também registraram reduções significativas. Por outro lado, os serviços de estudos, fiscalização e consultoria terão um aumento de 552%, passando para 3.112,3 milhões de kwanzas, e a verba destinada ao ensino, a formação subirá a 894%, alcançando 200 milhões de kwanzas. Essas mudanças no orçamento refletem um esforço da Assembleia Nacional para otimizar seus gastos, ao mesmo tempo que traz à tona questões sobre transparência e a necessidade de certos investimentos, especialmente em contexto de contenção e despesas. Segundo o Ministro do Interior, Manuel Homem, está concluído o processo de averiguação que levou à suspensão do recrutamento dos serviços de migração estrangeiros SME para a reposição da legalidade devido a irregularidades identificadas na avaliação dos candidatos. De acordo com o governante, a cerca de 2 mil recrutas não reuniam os requisitos exigidos por lei e os resultados serão divulgados nos próximos dias. A garantia foi dada pelo ministro em declarações à imprensa hoje, segunda-feira, 24 de fevereiro, na província de Benguela, onde se encontra para uma visita de trabalho de 2 dias. 20h19, você está conectado no Flash Informativo na sua rádio de preferência. Dois adolescentes de 17 anos foram detidos na passada quinta-feira, 20, pelo SIC Namibe, acusados no crime de homicídio qualificado, onde foi vítima o nacional que em vida atendia pelo nome de David Cipriano da Silva, de 22 anos de idade, antes residente no bairro 5 de Abril, no município de Moçambique. Os fatos ocorreram por volta das 23 horas no dia 19 de fevereiro, no ano em curso, na via pública, momento em que a vítima, na companhia dos 2 amigos, os acusados, caminhavam em direção às suas residências, já que eram vizinhos e residiam na mesma rua. No trajeto, os acusados desentenderam-se com a vítima e um deles retirou à sua cintura uma faca de cozinha, com a qual desferiu um golpe na região do pescoço. O Comando Municipal da Polícia em Banza Congo, através da Secção Municipal de Investigação de Ilícitos Penais e da 3ª Unidade da Polícia de Guarda-Fronteira, detiveram nos dias 21 e 23 de fevereiro, no bairro 11 de novembro, 21 cidadãos suspeitos de vários crimes entre nacionais e estrangeiros. Dentre os detidos, 12 são estrangeiros e estão sob custódia das autoridades por entrada e permanência ilegal. 2 nacionais são acusados de
auxílio à imigração clandestina e outros 7 nacionais pertencem a uma associação criminosa denominada Base A Bandiabo, que atuavam nas imediações da antiga Praça das Corridas. Estes bandidos foram detidos por terem sequestrado na via pública uma menor de 13 anos de idade, fazendo dela refém por 3 dias numa residência particular, abusando sexualmente dela e apropriando-se de um telefone e 40 mil kwanzas. Após vários dias escondida naquela residência, vizinhos terão notado movimentos estranhos dos acusados e acionaram as autoridades. Um erro dos controladores de circulação ferroviária resultou um choque frontal entre 2 composições de passageiros no caminho de ferro de Luanda. Na manhã de ontem, segunda-feira, 24 de fevereiro, o acidente ocorreu nas imediações das passagens e nível da Cuca, no município de Sambizanga, envolvendo comboios que partiram da estação do Bungo e de Viana. 2 passageiros sofreram ferimentos ligeiros e receberam assistência no centro médico do CFL. Segundo uma nota de imprensa, investigações preliminares apontam para a negligência grave dos agentes envolvidos no processo de circulação. Enquanto decorre o inquérito para apurar a responsabilidade, os funcionários suspeitos de falha foram suspensos, aguardando possíveis sanções. Está contada a atualidade neste flash da noite. Relembremos os títulos que fizeram destaque. A informação aos nossos estúdios. Cirurgião pedófilo francês julgado por violação causa 30 pacientes. Uma das vítimas era um bebê de 1 ano. Um cirurgião, Joël Lasconec, acusado de violar e agredir sexualmente 229 pacientes, a maioria menores de idade, admitiu ao tribunal esta segunda-feira 24 ter cometido atos abomináveis num dos maiores casos de pedofilia em França. Cometi atos abomináveis, hoje sou perfeitamente consciente de que essas feridas não podem ser apagadas, declarou o acusado de 74 anos no início do julgamento no tribunal de Vannes, no oeste da França. Afirmou ainda que quer assumir a responsabilidade pelas suas ações. Lasconec reconhece a sua irresponsabilidade e disse ao advogado Maxime não pretende de forma alguma fugir das suas responsabilidades. Acrescentou, o julgamento, que durará 4 meses, acontece 2 meses depois de outro julgamento que chocou a França e o mundo, o da violação em série de Gisèle Pilote, pelo qual 51 homens foram condenados. Médicos, agressores, violadores. O Conselho de Médicos é cúmplice numa faixa exibida em frente ao tribunal pouco antes do julgamento. Cerca de 30 manifestantes foram com letras